Então, na rádio é o costume, né? E agradecer esse espaço. Eu estou um pouco cansada. A gente sabe que fazer um enfrentamento com o governo de Tião Miranda não tem sido fácil no município de Marabá. A gente e todos vocês vêm acompanhando nossa luta desde 2017. Nós somos o único bloco de oposição. Hoje é o Sintep, do governo de Tião Miranda, conformado, consolidado, mas não no intuito da questão política, mas no intuito da questão dos direitos dos servidores. E esse ano nós enfrentamos 2 greves já. Já foram 2 greves, que foi uma em fevereiro, que durou 5 dias, uma semana, e essa última que teve final de maio, início de junho também, em que nós saímos com um prévio acordo, um documento assinado, de garantir 10% de pagamento de reajuste do vale de alimentação e pagamento de uma pauta de 2016, que já havia acordado conosco de pagar esse valor desse dinheiro, referente aos recursos próprios. No entanto, ficou-se de retomar a negociação no início de setembro, e a portaria nova do Fundeb, interministerial, saiu dia 1º de setembro, onde reajustou o Fundeb com valor a mais. Nós tínhamos uma previsão de 275 milhões de reais para Marabá, e ela foi para 293 milhões. Então, só para ficar claro, por que vocês estiveram, né, ali, não vou dizer calados, né, estiveram aguardando até agora, né? Porque um dos gatilhos que vocês tinham combinado com o governo era justamente essa nova normativa do Fundeb. Exatamente, é porque é um pouco complexo de entender, mas eu acho interessante que esse ano a própria sociedade já está acompanhando bem de perto, e a gente está tentando esclarecer o que está acontecendo. Se nós temos um aporte para Marabá, nós temos 13 folhas e meia de pagamento, nós temos uma folha hoje para salário na educação de 18 milhões. Com a patronal ele vai para 21 milhões. 21 milhões você multiplica rápido, um cálculo de cabeça, por sobre 13 folhas de meia, vai dar 283 milhões só do Fundeb. E agora, só agora com essa portaria que saiu nova do dia 1º de setembro, vai para 293 milhões. Então nós temos 10 milhões de sobra já do Fundeb. Mas aí, fora o recurso próprio de 25%, que o governo está investindo até mais de 25%, mas esse dinheiro dos 25% do recurso próprio, 25% da cidade milionária, que passa para a educação, ele não quer investir em folha, ele investe na parte de obra de manutenção. Mas por que não paga? Essa é a grande pergunta, né? O que acontece? Não tem dinheiro? E a prefeitura chega a dizer que não tem dinheiro. Mas já chegaram a dizer que não tem, né? Ele disse que não tem. O que ele quer? Qual é o problema do governo de Tião Miranda? Que ele quer negociar só do recurso do Fundeb. Ele disse, vou negociar com vocês a partir do recurso do Fundeb. Então ele botou na mesa aqui, 1º de junho, ele negociaria só 10% a parte, que foi o que ajustou do Fundeb. Ele não quer contar com o dinheiro do recurso próprio. Ele já investiu mais de 60 milhões na educação. O problema é que esse valor ele está empenhando para obras e manutenção e organização em termos de estrutura de Nada escola. Disso está indo para melhorar a folha de pagamento e a valorização profissional. Se ele tem um aporte de mais 1 milhão, ele consegue pagar o piso de 33,24 e resolve essa situação e pode fazer um acordo de negociação e pagar, inclusive, parcelamento. Que a nossa categoria já recebeu outros momentos parcelado a situação dos retroativos. E qual o outro problema que está acontecendo? Ele segura todo o dinheiro quando chega final do ano, em dezembro, que ele quer pagar o percentual e pagar o retroativo, descontando um absurdo de imposto de renda. Ou seja, quem vai receber, que não recebeu o ano todo, vamos supor que ele pague 11 mil e enquadre no salário o percentual e pague 11 mil de retroativo, 4 a 5 mil reais é de imposto de renda, com o IPASEMAR. Então, você paga um valor de imposto de renda muito alto sobre o bruto do valor total, que a gente já tentou negociar no passado e ano retrasado, para descontar mês a mês lá na SEMAD. Eles não aceitaram, diz que não tem como fazer esse cálculo. Vocês têm procurado o Ministério Público. O que o Ministério Público tem? Como ele tem se posicionado? O Ministério Público tem atuado muito nas denúncias, tem muitas denúncias com relação à questão das escolas, profissionais, diretamente com a Secretaria de Educação. Não tem intermediado negociações. O que a gente tem feito? A gente tem tentado as negociações, feito os movimentos de greve, de paralisação, que é direito legítimo, legal, dentro do que é acertado, do que é acordado, com a Prefeitura Municipal de Marabá. No entanto, o que não conseguimos avançar, a gente acaba judicializando os processos judiciais na Justiça. Individualmente, ou seja, de mandato coletivo, ou ação pública de geral com toda a categoria, mas não pode ficar impune. Os direitos nossos aí que vem se arrastando, a gente vem tentando negociar com o governo. Tem uma ideia das pautas, dos 33,24, nós temos 23,24 para receber ainda. Temos retroativo de progressão vertical e horizontal, que ele fez só os enquadramentos em março,
e pagou uma pauta atrasada só na greve negociada do 1º de junho. Nós temos também a hora-atividade, que Marabá é um dos únicos municípios dessa região sudeste do Pará que não tem hora-atividade. Mas tem uma fundação lêmica, uma lógica de extremo trabalho, orientando a Secretaria de Educação, que mal termina uma atividade já tem outra para fazer. E eles querem que o servidor leve trabalho para casa. E vocês sabem que diuturnamente os trabalhadores eles têm um turno de trabalho. Então, se ele levar o trabalho para casa, na lei do piso, ela já está garantindo a hora-atividade do professor. A hora-atividade é uma forma de recompensar aquilo que não é diretamente na sala de aula. Isso. O que é a hora-atividade? É 1/3 dessa jornada fora da sala de aula, que pode ser dentro da escola, num local onde ele vai organizar e planejar o que eles tanto estão exigindo. Eles exigem muitos tipos de planejamento, de avaliação, acompanhamento com alunos que têm que entregar de forma digital ou por escrito para a Secretaria de Educação. E para isso leva tempo. Então, o servidor já fica de manhã e de tarde em sala de aula, então ele sábado e domingo teria que levar, mas ele não é obrigado a levar para casa nenhum tipo de atividade para fazer, porque senão ele não estaria deixando de trabalhar. Então, se ele trabalha sábado e domingo em casa, ele teria que receber por isso uma gratificação, e o governo também não quer pagar. Então, ele teria que reorganizar o processo de lotação dele, garantir um tempo da jornada, pelo menos. Vamos supor que ele fosse iniciar um momento aí de 10 horas, não 10 horas no geral, a gente fala 10 horas é 2 aulas, 5 mais 5, né? 5 horas mais 5 horas, uma aula equivale a 5 horas de jornada com o professor. E aí ele teria um tempo já para iniciar esse planejamento de atividade. Nós temos o problema da escala 12/36, da rede de portaria, que esse governo, Tião Miranda, implementou em 2017. São mulheres que ficam nos finais de semana, as escolas sendo assaltadas, Chagas sabe disso, né? Vem acompanhando. Onde só eram homens que tiravam a segurança das escolas no final de semana, com uma rede de portaria, que na verdade não são segurança, são rede de portaria, e começou-se a aumentar o número de assalto das escolas. E com isso, esses homens não ficam mais no final de semana, ficam em mulheres, então, claro que as escolas ficaram em situação de vulnerabilidade. Tá, diante disso que você está falando, como é que está a saúde, a autoestima do professor nesse caso? Não, a gente, a cada medida que a gente faz um acordo, sai de uma greve, cada passo dado, a gente faz avaliação, vamos dar um recuo nesse momento e retomar, né? Sempre de tempo, a gente não pode deixar de perder a esperança de continuar lutando por dias melhores. Esse é um ponto de debate que a gente trabalha muito sobre isso, a nossa categoria. Mas é claro que há um sentimento de revolta muito grande dos trabalhadores em geral. Não é trabalhador só professor. São os trabalhadores em geral, como o pessoal do apoio também, as merendeiras, a gente de portaria, a gente de serviços gerais. Foi uma luta de conseguir reduzir a jornada dos ASG. Era um absurdo que o Tião Miranda estava fazendo. Os antigos ASG trabalhando no regime de jornada de 6 e os novos concursos trabalhando no regime de jornada de 8. A gente conseguiu reduzir com a greve. Tentamos a negociação e depois conseguimos com a greve. Então, o clima é de insatisfação e desmotivação. Joyce, pela manhã, quando eu estive lá no protesto, você me disse que inicialmente o prefeito queria dialogar com vocês só depois das eleições. Como é que você analisa esse tipo de declaração, de comportamento? Por que negociar só depois das eleições? O que tem a ver isso com a administração pública? No nosso entendimento, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que no entendimento do prefeito, eu acredito que ele administra a cidade muito de forma pessoal, né? Então, os rumores, e ele próprio colocou para mim, que não estava bem, está em meio à campanha eleitoral, e está muita pressão. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque os nossos recursos, vamos dizer, a portaria, eu falei para ele, a portaria interministerial, ela saiu dia 1º, então ela cai na conta dia 30. Então, o problema do nosso recurso nada tem a ver com campanha eleitoral. Então, as coisas, ele como gestor, ele tem que saber administrar os problemas hoje da saúde, da violência, da segurança, né? O processo eleitoral lá em que envolve o filho dele. E isso não pode ser uma válvula de escape para dizer que não vai receber o sindicato. E quando foi hoje na paralisação, conseguimos contato com ele, ele próprio colocou, depois de muito tempo, que poderia reunir com a gente na quarta-feira, depois das eleições. Eu falei, não, depois das eleições não aceitamos, tem que ser semana que vem. Então, acredito também que o posicionamento dele de não reunir com a gente é com medo de tentar expor ainda mais o governo dele em meio ao processo eleitoral e aí ele ficar mais enfraquecido. Mas, eu queria deixar isso bem claro, inclusive aqui, Chagas, Patrick, tudo isso que está acontecendo agora foi falado lá atrás. Em 1º de junho, quando nós fizemos um acordo, conversamos com ele, com o governo, que nós não queríamos ser acusados de fazer um tipo de movimento político partidário.
Porque se a portaria sair em setembro, o governo teria que sentar em setembro. Não tem justificativo para sentar em outubro. Então, não vão nos acusar de fazer qualquer movimento. Então, está na mão de vocês marcar a reunião dentro do período de setembro, correto? Raciocinando comigo, coloquei claramente isso para o governo, dizer, olha, vamos reunir em setembro, vamos reunir em setembro, a portaria vai sair em setembro com um novo ajuste. O Fundeb é de vocês, o dinheiro é de vocês. Então, para mim e para o Sintep, para a nossa categoria, não há problema nenhum de sentar para negociar e encaminhar as pautas da educação dentro do período do mês de setembro. Agora, nós não vamos aceitar reunir depois do processo eleitoral. Então, você está certo isso aí. Com certeza vai ter alguém que vai apontar o movimento de vocês como movimento causuísta, né? Que às vésperas da eleição vocês estão puxando o assunto. Mas quem jogou para setembro foi a própria prefeitura. Foi a própria prefeitura. Porque a portaria interministerial saiu dia 1º de setembro. Então, nas suas contas, são 13 pautas que ainda estão em aberto? 12 pautas em média, 12 a 13 pautas. Mas nesse último ofício tem 12 pautas envolvendo o piso de 23,24, porque ele pagou só 10%. Envolve o retroativo de promoções verticais e horizontais também, né, e alguns enquadramentos. Correção do nível superior que ele pagou de forma errada em março, que é um pessoal da progressão antiga de 2015, que era para ele pagar incorporado no vencimento base, ele pagou em formato de gratificação. Tem a jornada 12 por 36 da gente de portaria também, que é essa redução, a hora atividade. Ainda no período de fevereiro foi passada uma pauta que sobre um adicional de gratificação da Vila Carrapato, que é a única escola ribeirinha que nós temos aqui na Orla, atravessando ali a Orla. E essa pauta tinha sido resolvida, ele deu ok para resolver, mas até agora a Secretaria de Educação não conseguiu melhorias? Traduzir isso para uma legislação. É um adicional de deslocamento fluvial. Ou a Secretaria tem que garantir, ou teria que pagar. Então ele concordou, porque são poucos servidores. Como é a única escola ribeirinha que nós temos no município de Marabá, tem como construir um processo de jurídico para eles conseguirem garantir isso no contra-cheque. Qual o nome da escola lá? Você lembra de cabeça? Eu não estou recordando, Raio de Sol, se não me engano. Que é Raio de Sol, Vila Carrapato é Raio de Sol. Eu estive lá logo após a greve, são poucos servidores, e como eles se deslocam via barco, tem uma estrada lá, só que a estrada ela fica fechada no período da enchente, então eles têm que utilizar obrigatoriamente tem que ter o acesso lá na Rádio Sol, a Carrapato, é pelo estado geladinho. Isso. Só que ela fecha no período de inverno. Então você só consegue ir o tempo todo de barco. E aí o deslocamento, no caso, fica a critério do servidor, dele pagar R$200, quase R$300 por mês, do próprio bolso dele, de um dia que ele não está nem recebendo em dia, nem os atrasados, nem tudo, né? Nem o piso. Então, nós temos essas pautas em média, aí, com a hora de atividade também. Pagar para trabalhar é a frase. Mas não deveria estar acontecendo isso no município de Marabá. A gente diz que não deveria estar acontecendo. Nós temos uma cidade bilionária. Nós temos uma arrecadação maior do que nós tínhamos nos anos anteriores, não é verdade? Sim. O aporte do Fundeb ele vem aumentando, mesmo que pouco que aumentou, mas ele vem aumentando nesse período. Nós temos a arrecadação do recurso próprio, salário e educação. Nós temos agora, olha, por exemplo, não sei se eles perderam, se eles conseguiram encaixar no sistema, o novo Fundeb prevê eleição direta para diretores. Sim. Ou indicação, seleção, através de seleção ou eleição direta para a comunidade. Eles tinham até dia 15 para implementar no sistema as condicionantes. As condicionantes colocavam uma série de questões sobre a qualidade da educação, os índices e qual seria o critério, e não mais só o gestor indicar. E nisso, se eles não tiverem feito isso até dia 15, eles vão perder em média 2 milhões de verba do novo Fundeb. E a gente precisa... É uma forma que o governo entendeu que pressionaria, né, as prefeituras a adotarem a forma correta de fazer. Ou seja, será que nem pensando no dinheiro eles vão resolver isso? Ou seja, no teu entendimento, Marabá vai abrir mão mesmo? E é isso que a gente quer saber, se eles colocaram o sistema, porque até o dia 13 nós tivemos uma reunião com a secretária e ela não tinha, estava com muita dúvida se era anterior ou a partir daquele momento, que era a partir daquele momento tinha que dizer como é que você ia estabelecer a forma de escolha de diretores, porque é doído para o governo, claro, abrir um processo democrático e não saber quem vai se eleger. Porque tem as disputas dentro do processo, né? Hoje o governo acaba perdendo o controle, né? Isso. Agora, aqui nos municípios fizeram via decreto, né? Alguns municípios. Joyce, várias paralisações aconteceram. E uma em destaque, onde educadores fizeram uma barreira humana dentro da Secretaria de Obras
E aquilo aconteceu porque vocês não estavam simplesmente sendo ouvidos, né? E vocês, com aquele gesto ali, acabaram conseguindo uma reunião com o prefeito. O que ele falou após aquele ato, hein? Qual foi a conversa que rolou no calor de tudo aquilo? Não, naquele momento que teve aquele ato em que nós fechamos o portão da CEVOP, que ele retorna para a Secretaria, ele tentou sair novamente. Os educadores ficaram em frente à caminhonete, pararam, ele teve que abrir o vidro do carro. Primeiro, só um parênteses aqui, nós estamos falando de Secretaria de Obras porque o prefeito ele não despacha na Prefeitura de Marabá, na sede. Todo mundo de Marabá sabe que o gabinete do prefeito é dentro da Secretaria de Obras, né? Por isso que o movimento faz o piquete lá na porta. Exatamente. Naquele dia nós estávamos na Secretaria de Obras, ele saiu com a caminhonete e aí nós saímos encaminhada, né? Só que nós pregamos um adesivo, estamos em greve na caminhonete dele. Nós colamos um adesivo bem grande que a gente mandou confeccionar os cartazes. E aí nós fizemos a volta na rotatória, ele tinha saído. Quando nós chegamos no shopping, alguém avisou, o prefeito chegou porque a caminhonete dele está adesivada. Com o adesivo estamos em greve. Reconheceram a caminhonete e nem ele tinha visto. E aí, vamos voltar todo mundo. Era meio-dia, né? Era praticamente meio-dia. A gente já estava encerrando o ato em frente. 27 de maio, aquele dia lá. O shopping. E aí nós retornamos. Nisso que nós retornamos, nós fechamos o portão. Ele tentou voltar com a caminhonete ainda para cima dos manifestantes para sair de novo, mas a gente já tinha fechado o portão e colocamos o trio elétrico para dentro. E ele não tinha mais escapatória. E aí, na negociação lá com ele não queria receber o Sintep e o Sevimar, queria receber só o Sintep na sexta-feira, não é isso? Foi na sexta-feira. Ele queria receber só o Sintep. Não, eu recebo o Sintep. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, para ele receber o Sintep e o Sevimar, que também estavam na greve conosco, porque ele alegava que ele já tinha feito uma negociação com eles. Depois que ele concordou em receber os 3 sindicatos, ele veio, andou, passeou por lá. Mas o tempo todo ele colocava, não, o dinheiro de vocês eu já vou reajustar agora, 16% das outras categorias, disso aqui, ó. 16% é pouco dinheiro, não representa muito esse 16%, porque as outras categorias, saúde e demais secretarias, eles não têm plano de carreira, eles não têm estrutura de carreira. Eles não mudam de progressão, eles não foi constituído um plano para eles. É muito pouco o reajuste deles, 16%, diferente do reajuste do nosso. Nós temos um plano de carreira constituído e por isso que há essa briga toda em torno da educação. Para a gente cada vez mais assegurar nosso direito, ele ainda cortou um bocado do nosso direito em 2017. Então ele andou por lá dizendo que já tinha pago naquele mês os 16%, que aquilo ali não era para estar acontecendo, mas que ele ia receber. Tentou dar assim uma de bom prefeito, apertar a mão das pessoas ali que ia receber o pessoal, mas ficou dizendo que não ia aumentar o vale alimentação. Né, que não ia aumentar uma vale alimentação mais do que aquilo que ele já tinha proposto, não fez projetos e propostas mirabolantes na frente do pessoal ali, não. Foi o que ele é, na verdade, né? Foi o que ele na verdade é no dia a dia. Andou por lá, fazer uma média e no outro dia recebeu os sindicatos. Não ficou claro, você disse que hoje conseguiu falar com ele, finalmente, né? E ele queria marcar para quarta-feira pós-eleição, ou seja, daqui a mais de 15 dias. 12 dias, né? E aí você falou que não aceitaria. E aí como é que ficou? Não aceitamos. E retornamos. Então não tem data até hoje para vocês sentarem? Não aceitamos pós as eleições. Aceitamos a negociação com ele quarta-feira da semana que vem. E ele ficou de dar resposta? Não, confirmou. Eu estava lá dentro, ainda teve uma treta lá na CEVOP, não deixaram o nosso carro de som entrar. Nós fomos lá, vai entrar nosso carro de som sim, vai entrar, porque está cheio de carro lá dentro da CEVOP, com candidatos, os candidatos do filho dele. Então eu disse que ia denunciar aquilo ali, que aquilo ali é crime eleitoral. Conversando com o Fábio disse que não era. Eu falei, sim, porque nas escolas nossos carros não estão podendo entrar lotado. Fábio, secretário de Obras. Exatamente. Disse que consultou o jurídico e aquilo ali é legal. Eu falei, é ilegal, porque ali é um prédio público. Então tá cheio mas são carros particulares. Eu falei, não interessa, era para ter que estar lá fora e não aqui dentro. E o nosso carro é um carro de som que não está plotado com candidato nenhum. O carro de som vai entrar. Depois liberou e disse que não era só por conta disso, era por conta que o Tribunal de Contas estava lá fazendo uma reunião. De qualquer forma, entrou o nosso carro de som e aí o prefeito mandou nos chamar novamente. Eu fui até lá dentro e ele, por favor, vamos finalizar esse negócio, vamos ter a reunião quarta-feira. Eu falei, só me confirme o horário, que está faltando só o horário confirmar. Ele confirmou, às 11 horas da manhã terá a reunião. Tá. Ou seja, funcionou.
Sim, foi positivo. Então o Marabá ato hoje de está movida por... A pessoa tem que protestar primeiro para as coisas Exatamente. acontecerem. É assim que está assim Marabá. Exatamente. Desse jeito que está Marabá? Pelo que a gente está vendo, devido à paralisação que nós fizemos, que ele se manifestou. Mas até ontem ele não tinha se manifestado. Quando nós pisamos na CEVOP, foi que foi marcada a reunião. Ainda ele queria tentar, como você falou, para outra semana, mas nós conseguimos agora para a próxima quarta-feira. Então, o próximo encontro, quarta-feira, todo mundo lá na CEVOP, né? O Sintep vai reunir com ele na CEVOP e a gente vai marcar com a nossa categoria na parte da tarde. A Assembleia vai com o local ainda definir, que nós não conseguimos espaço ainda. Sem abrir mão da pauta. Sem abrir mão. Não adianta resolver 2, 3 coisas. Não, vamos discutir toda a pauta. Né? Vamos discutir os 12 pontos de pauta e o governo vai botar o posicionamento e vai começar o debate da reivindicação com relação aos pontos de pauta. Muito bem, falamos então com a Joyce, presidente do Sintep, sobre as reivindicações da educação em Marabá, participação de Chagas Filho e também do nosso jornalista Patrick Roberto. Gente, obrigado, Joyce. Portas abertas aí sempre. Eu que agradeço a todos vocês, sempre acompanharam o movimento que a gente tem feito. O Chagas tem coberto aí praticamente as matérias. E assim tem sido muito importante para a gente, a visibilidade, a sociedade entender o que está acontecendo no município de Marabá, que não é uma disputa de ego, na verdade é uma luta por direitos, por melhoria, né, por valorização profissional. A gente tem caminhado muito na zona urbana, na zona rural, conversado com muita gente. Olha, recentemente estive na zona rural, teve uma imprensa lá cobrindo também a situação da escola, temos uma entrevista, reportagem, mas desde já tem mão, agradecer a todos vocês pelo espaço e levar para a sociedade realmente o que está acontecendo e quem é que está quebrando os acordos, na verdade, com relação à pauta da educação. Joyce, nós estaremos à disposição aqui também para o resultado, não é isso, Léo? Assim que vocês tiverem um resultado lá do que avançou, deixou de avançar, os microfones aqui estão abertos novamente para vocês colocarem. Agradeço desde já, agradeço a Rádio Correio, agora acertei, a Rádio Correio, agradeço a equipe de vocês como um todo. Vamos conseguir fazer essa luta aí, enfrentamento. Chagas Filho desempenhando um grande papel à frente do Sintep. Antigamente tínhamos a cara do Wendel, né? Muita gente chegou a dizer que você não daria conta desse recado, mas bem diferente, esses anos, você tem nos mostrado que o Sintep tem uma grande representante. Bem destacada, verdade. Se destacando muito, né, seu Chagas? Chagas pode falar melhor, que vem acompanhando de perto, né, Chagas? Sim, há muito tempo que eu estou acompanhando a luta aí do Sintep e a Joyce é aquela figura que está à frente, porque a gente sabe que o sindicato não pode ser também personalizado, né? Se a Joyce tiver que sair, alguém tem que dar conta dessa luta. Mas hoje a gente vê a Joyce lá à frente e outros servidores também, que a gente vê sempre as mesmas pessoas mobilizando, né, o trabalhador. Muitas vezes o trabalhador ele fica com medo de sair, né, com medo de ser perseguido, né, Joyce? Mas quem está nessa luta não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Mas fez bem vocês tocarem no assunto, porque no ano passado nós tivemos eleição, né, sindical. Foi em dezembro estadual e municipal, nossa chapa ganhou aí com mais de 800 votos. E aí a gente foi reeleito para a coordenação geral, Tati e eu, o próximo triênio, que vai começar em 2023, 2024 e 2025. Olha aí. Mas eu finalizo a minha liberação sindical agora em dezembro. Eu estou me afastando, né, volto para a sala de aula e a Tati vai assumir o sindicato, outra mulher, que vai estar assumindo a vaga que eu estou hoje ocupando, de enfrentamento com o governo, diálogo com a categoria, organização de problemas, reunião com a secretaria, a imprensa, vai ser tudo ela. A gente espera que ela não sofra tanto quanto você. Eu espero que a próxima administração ou o prefeito da partida possa fazer algo melhor para a categoria, né? Com certeza. Obrigado, gente. Valeu. Correio FM 429. Obrigada, pessoal.